Graças a Deus, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a tua vida. Olha, estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. Espero eu que você esteja bem, espero eu que você esteja, caminhando no caminho do Senhor. Minha amiga e meu amigo, brevemente o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Como Deus espera encontrar a sua igreja? A igreja de Jesus Cristo, ela é formada de pessoas puras, de pessoas santas, pois a palavra de Deus diz que a igreja dele é sem mácula e sem ruga. É verdade que nenhum de nós somos perfeitos, e é muito difícil ser santo, no lugar como este, no mundo como este, aonde as coisas podres, a prostituição, os vícios, tudo que não presta está estampado, diante de nós. Mas cabe a cada um de nós, com a ajuda do Espírito Santo, lutar, batalhar para dia após dia vencermos o pecado. A palavra de Deus aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12 em diante, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas. Isso significa que eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser beber, eu posso beber. Se eu quiser usar drogas, eu posso usar. Se eu quiser ter 2, 3, 4 mil mulheres igual teve Salomão, eu posso ter. Se eu quiser matar, eu posso matar. Eu posso fazer o que eu quiser. A palavra de Deus diz aqui: todas as coisas me são lícitas. Porém, o apóstolo Paulo diz: mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É aí que entra, minha amiga e meu amigo, o caráter do homem de Deus. O homem de Deus, ele tem que saber o que vai agradar a Deus e o que não vai agradar. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela vai estar diante de todas essas coisas. Ela vai estar diante da prostituição, ela vai estar diante da bebida, das drogas, ela vai estar diante da pornografia. Porém, ela agora tem que escolher. Ela vai se dominar e não ceder para essas coisas, porque ela teme a Deus e ela quer se manter pura diante de Deus, ou ela então vai ceder. Ela vai ceder para a carne. Infelizmente, aqui no livro de Marcos, capítulo 7, Marcos, ele diz, o que tem dentro do ser humano. Você está ouvindo esses barulhos aí, porque eu estou gravando aqui no ar livre aqui, então passa ônibus, passa um monte de coisa, passa gente gritando, mas procure ouvir a minha voz. Aqui no livro de Marcos, no capítulo 7, versículo 20 diante, diz assim: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo,
a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, de dentro de cada um de nós, essas coisas estão. Dentro de nós existem essas coisas. Existe o desejo, sabe, pela prostituição, os furtos, os homicídios, desejo de matar, o adultério, a avareza, existe as malícias, o dolo, a lascívia, aquele desejo descontrolado pelo sexo, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, tudo isso está dentro do ser humano. Agora, cabe a cada um de nós dominar essas coisas, não ceder para essas coisas. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, ou capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Minha amiga, meu amigo, eu e você, como cristão, se você realmente deseja agradar a Deus, vai vir um desejo de prostituição dentro de você, mas você vai se dominar. Vai vir um desejo, sabe, de beber, de usar drogas, mas você vai se dominar. Isso eu estou falando se a pessoa estiver fraca espiritualmente. Porque se a pessoa estiver buscando a Deus, né, todas essas coisas que nós falamos aqui não irá vir. Talvez venham, por exemplo, de repente você é tentado na avareza, vem esse desejo, você quanto mais tem, mais quer ter. De repente vem dentro de você despertando um espírito de inveja. Você tem inveja do ministério do irmão, você tem inveja do carro do irmão, da casa da irmã. De repente você é uma pessoa que dentro de você tem um desejo meio descontrolado por sexo. Ora, todas essas coisas me são lícitas, porém eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não me deixarei dominar. Cabe a nós, minha amiga, a cada um de nós, a vigiarmos, entendeu? Vigiarmos, para quê? Para não cedermos para o diabo, porque é exatamente isso que Satanás ele quer. Satanás ele quer tentar você, ele quer induzir você a fazer o que a tua carne quer. Porém, ainda aqui no capítulo, o apóstolo Paulo vai dizendo assim, ó: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Minha amiga, presta atenção que a Bíblia fala. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Agora ele fala acerca do nosso corpo. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou seja, nosso corpo é a habitação de Deus. O nosso corpo é o templo de Deus, é onde Deus habita. Quando nós nos reunimos num lugar para ali adorar a Deus, para ali ouvir a palavra de Deus, é a igreja se reunindo. E Deus está dentro de cada uma. Cada pessoa que está ali reunida é um membro do corpo, um membro do corpo de Cristo, né? Porque o corpo de Cristo é formado de vários membros, assim como o corpo
físico é formado de vários membros. Tem a cabeça, né? Tem os olhos, tem a boca, tem as mãos, os pés, o tronco, o coração, né? A língua, a boca e por aí. Então, o corpo, nosso corpo, é a morada de Deus. Por isso que não pode viver na impureza. A palavra de Deus vai dizendo assim, ó, versículo 15: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e o faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aí vem um conselho, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois vós, não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Minha amiga, meu amigo, cada um de nós, o nosso corpo é a morada, é o templo do Espírito Santo. O Senhor Jesus nos comprou. Deus, o Pai Celestial, pagou um alto preço por mim e por você. Então isso aqui já não pertence mais a mim. Muitas pessoas dizem assim, até cristãos mesmo: não, porque a vida é minha, eu faço o que eu quero, o corpo é meu, eu faço o que quero. Se você entregou a sua vida para Jesus, esse corpo não é seu. Esse corpo não te pertence, esse corpo pertence a Deus, é a casa de Deus. E olha o que o apóstolo diz no capítulo 3, ainda de 1 Coríntios. Capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 16 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Minha amiga e meu amigo, nosso corpo é sagrado a Deus. Por isso devemos cuidar da nossa saúde. É por isso que o cristão, ele não deveria e não deve beber, se embriagar, né? A bebida causa doenças. Você sabe, o cigarro, está escrito lá no maço de cigarro, fumar causa câncer, fumar mata. Então o cristão, por isso que o cristão, a Bíblia não diz que não deve fumar. A Bíblia também não diz que não deve beber. Então, se a gente fosse olhar por esse lado aí, a gente poderia cheirar cocaína, usar crack, né? Poderíamos beber. Mas olha o que diz aqui: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Minha amiga, meu amigo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Por isso que não convém o cristão, sabe, ser um beberrão. Por isso que não convém o cristão fumar, usar drogas. Por isso que não convém um cristão viver na prostituição. Que o nosso corpo, isso aqui, é o santuário de Deus. Deus habita aqui dentro. E nós temos que purificar a nossa vida. Devemos cuidar do nosso corpo. E não é vaidade. Claro que se a pessoa cuida do corpo dela como vaidade, para aparecer igual você vê
esses atrizes aí, né, esses atores, essas pessoas que gostam de estar na mídia, né, na academia, ali para mostrar um corpo sarado, né, os homens, aquele tanquinho, aqueles músculos. Não, mas Deus não está falando de músculo, não. Deus não está falando de curvas, não. Deus está falando de um corpo sadio, corpo puro, sabe, sem pecado. Nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, mas podemos, sabe, se esforçar para não pecar mais. Por isso que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É você que vai escolher se você vai fazer aquilo que é errado ou não. Nós temos o Espírito de Deus. Se nós temos o Espírito de Deus, nós podemos, sabe, dominar, dizer não para cá. Dentro de nós, lá no fundo, está aquelas coisas, sabe, impuras, prostituição, bebedice, lascívia, adultério, avareza. Mas nós temos que deixar essas coisas mortas, sepultadas, e lutarmos para agradarmos a Deus um dia a dia. E só faz isso quem se porta com o Senhor. Só faz isso quem ama o Senhor de verdade. Se a pessoa não ama a Deus, se a pessoa está buscando a Deus só por aquilo que Deus tem para dar, então não está nem aí. Ela peca mesmo, ela bebe mesmo, ela se prostitui mesmo, ela adultera mesmo, entendeu? E não está nem aí, ela fuma mesmo e não está nem aí. Mas saiba de uma coisa: um dia você dará conta a Deus do que você fez aqui na terra. Por isso que devemos se esforçar para dominar e não permitir que o diabo venha nos levar para as coisas erradas. Meu amado, minha amada, que Deus abençoe sua vida. Quero fazer uma oração por você. Querido Deus e Pai, que o Senhor nos ajude, meu Deus, a nos dominarmos. É verdade que o apóstolo Paulo disse em uma das suas meditações, das suas palavras: aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço, e aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer. Querido Deus, nós muitas vezes falhamos, erramos, mas eu peço ao Senhor que o Teu Espírito venha sobre nós dia após dia, para que possamos resistir à carne, resistir à tentação e possamos agradar ao Senhor. Pois a Tua palavra diz que o Senhor, meu Pai, o Senhor se agrada daqueles que obedecem a Tua voz. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho, no conselho dos ímpios. Queremos, meu Deus, andar de acordo com a Tua vontade. Querido Deus, abençoe o Teu povo, abençoe essa pessoa que está do outro lado. Fortalece o espírito dela, a alma dela. Dê forças para que ela possa resistir àquilo que tem tentado ela e que ela tem cedido, meu Pai. Infelizmente ela não tem conseguido se dominar. Ela não tem tido forças para dizer não para esse desejo descontrolado, esse vício, essa prostituição, mas que o Senhor fortaleça ela. Pai, em nome de Jesus, abençoe a minha vida, a vida da minha esposa. Abençoe o Teu povo aqui da comunidade evangélica Ponto de Fé. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia se estenda sobre cada um de nós. É o que eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Meu amado, que Deus abençoe sua vida. Mais uma vez eu peço a você, compartilhe esse vídeo. E olha, se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Eu gostaria, se você tem sido abençoado com as nossas mensagens, entendeu? Se inscreva. Eu me preocupo em pregar o que está aqui. Eu não vou ficar dando volta, contando historinha. Tem pessoas que ela gosta de ouvir muitas historinhas. A palavra de Deus já está aqui. Se Deus está falando aqui, ó,
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. O que é que você precisa entender mais? O que é que eu preciso explicar mais para você? Eu preciso dar uma volta todinha para dizer para você que tem coisas que, ainda que seja lícito, ainda que eu possa fazer, mas não convém? Então a gente tem que entender. Você vê que a palavra de Deus está sempre explicadinho. Quando você medita aqui, ó, por exemplo, olha só que exemplo interessante. Quando você vem aqui em Mateus capítulo 6, 25, Jesus fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ele fala, não anda ansioso. Mas ele diz assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele não diz que não vai acrescentar, que não vai nos abençoar, mas ele está falando assim, ó: não ande ansioso, não ande preocupado, busca o reino de Deus, busca a Deus, serve a Deus, que essas coisas serão acrescentadas. Então a gente tem que ler isso aqui, tem que procurar entender, senão você fica lá em certos lugares lá comendo na mão desses filhos de Belial. Você fica comendo na mão desses filhos de Belial, que são avarentos, enganadores, e fica ali perdendo seu tempo. Que Deus abençoe sua vida.